Hello, everybody. Hello to our global audience. Olá a We are todos. here on a day that we Olá à nossa audiência global. Estamos aqui num dia em que normalmente não aparecemos, mas estamos aqui porque temos notícias muito importantes que noticiamos parcialmente ontem. Mas queremos continuar essa cobertura porque houve avanços e queremos explicar tudo de uma forma fácil de entender e compreender. São assuntos muito difíceis, assuntos complexos. Meu querido amigo e colega Pepe Escobar está aqui. Daqui a um segundo, vou passar o microfone para ele. Por favor, nos apoiem clicando nos botões de curtir e de se inscrever. Acessem o Substack e tornem-se membros pagos. Vamos entregar isso diretamente na sua caixa de entrada. Então, pode seguir, Pepe. Por favor, explique ao mundo, à nossa audiência global, o que está acontecendo. Our global audience, what is going on? Wow. Thank you, Mr. Z. Thanks, everybody. Uau. Yes, Obrigado, Sr. Zé. A lot of people complained that Obrigado a I todos. went for too Sim, long. vou tentar ser breve. Muita gente reclamou que durante essa semana eu me estendi demais porque precisava dar contexto a todos. Esta é uma negociação imensamente complexa, com altos e baixos. É uma roleta russa. E sim, estamos detectando movimento, pelo menos. Ainda não sabemos se isso vai levar a algo concreto. Mas temos uma arquitetura, temos os contornos de um roteiro. E isso depende, é claro, de algo que ainda não existe e que possivelmente não pode existir. Confiança mútua entre os Estados Unidos e o Irã, especialmente do lado iraniano em relação ao governo americano. Between the US and Iran. Porque, mais uma vez, eles explodiram o roteiro anterior rumo a algum tipo de entendimento, o memorando de entendimento do gato morto, que agora está sendo mais uma vez ressuscitado pela enésima vez. Being once again resuscitated for the umpteenth time. Well, we should pay a lot of attention to Bem, devemos prestar muita atenção ao que pode acontecer nas próximas, digamos, 24, 48, 72 horas, certo? Sunday. Entre agora e domingo. If we detect Se detectarmos algum movimento nas seguintes linhas, lines desculpe, entre agora e domingo. Isso significa que essa nova arquitetura não só está em vigor, como está chegando à fase de implementação. implementation, Estamos no fio da navalha entre meras iniciativas diplomáticas e um trabalho frenético pelos canais de bastidores, dentro desses canais, fora deles, por cima deles e assim por diante. in the back channel. Mas nesse fio da navalha, ainda não temos, por exemplo, um documento. On the Razor's Edge, Ainda não temos uma declaração conjunta. a document. We still don't have a joint statement. And after that, we still don't, because of that, we still don't have E depois disso, por causa disso, ainda não temos um possível roteiro para o que vem pela frente. Isso é algo que poderíamos ter até, digamos, domingo. US time or Sunday. Ou você sabe, digamos domingo de manhã, no horário dos Estados Unidos, ou domingo à tarde, também no horário dos Estados Unidos. Então vamos ver os pontos principais ou onde devemos esperar algum movimento. Is closed. Primeiro de tudo, o Estreito de Hormuz, que como todos sabemos, está fechado. No momento, não é comercialmente viável. O tráfego é mínimo. Se começarmos a ver mais navios passando pelo Estreito de Hormuz entre sexta-feira e domingo, isso significa que algo está literalmente se movendo na arena diplomática. Ainda muito longe de chegar a um acordo final. Então, antes de tudo, devemos começar pela linguagem. Which is, we should start with language. If we start to see a coordination Se começarmos a ver coordenação na linguagem usada oficialmente por Washington, Islamabad e Teherã, com termos e qualificações, ou conceituações, relativamente idênticos ou quase idênticos sobre o Estreito de Hormuz, sobre sanções, sobre negociações, então vamos ver que o gato morto está sendo ressuscitado. then we're going to see Sem essa convergência de linguagem, esqueça. E embora o governo Trump cometa, eu diria, pecados perpétuos contra a língua inglesa, pelo menos na linguagem básica de comunicação com o Irã, talvez consigam encontrar alguém com algum domínio da escrita, ali pela Casa Branca ou pelo Beltway, para redigir isso para eles. with some literacy around the White House or the Beltway to write it for them. Okay, so next stop, ships move Certo. Então a próxima etapa é os navios voltarem a se movimentar. Se os navios começarem a cruzar o Estreito de Hormuz, especialmente sem passar pelo agora desativado canal omanense, porque o Irã basicamente disse a Oman, nenhum navio pelas águas territoriais omanenses. Nós estamos controlando a entrada e a saída de Oman no Estreito de Hormuz como um todo, enquanto discutimos um acordo temporário sobre navegação. Mas, se os navios começarem a se mover,
e os seguros também começarem a se normalizar. Claro, o seguro desses navios, os prêmios de risco de guerra, que no momento estão nas alturas, começarem a cair, e as seguradoras começarem de fato a cobrir petroleiros que não sejam iranianos, nem petroleiros da China, ou petroleiros iranianos enviando energia para clientes chineses. Sending energy to Chinese clients. Tankers from other GCC members, for instance, or Petroleiros de outros membros do Conselho de Cooperação do Golfo, por exemplo, ou petroleiros internacionais. Se virmos isso se movimentando, significa que a arquitetura está se movendo. Do lado americano, como sempre, sigam o dinheiro. Se virmos que o Tesouro, liderado por aquela excrescência, o ativo de Soros, Scott Bessent, que é tão esperto que anuncia para o planeta inteiro, qualquer um que faça negócios com o Irã, qualquer um que ajude o Irã, nós vamos expulsar vocês do sistema do dólar americano. E ouvimos um tsunami de risadas por todo o planeta, porque é exatamente isso que o planeta inteiro quer. Certo, deixando de lado os aspectos clownescos de Scott Bessent, o Tesouro dos Estados Unidos, tem que tomar algumas medidas. The US Treasury has to make some moves. So this means waivers. Então isso significa isenções, talvez licenças, avisos bancários, mecanismos de pagamento autorizados para o Irã via Qatar, por exemplo. Liberar, dar sinal verde para que o Qatar finalmente libere aqueles 6 bilhões de dólares que estão em bancos qatarianos. Dinheiro retido pelo Irã, que estava na Coreia do Sul e depois foi transferido para o Qatar. Se virmos isso avançar, a arquitetura está avançando. E, por fim, a questão mais importante, que será discutida no final. Mas, como eu estava conversando com o Sr. Zé antes de entrarmos no ar, há garantias até mesmo do gabinete do líder Mojtaba Khamenei de que os negociadores iranianos podem demonstrar alguma flexibilidade para mais adiante, não no início, começar a discutir o dossiê nuclear. Not in the beginning, start discussing the nuclear dossier. Compared to the official Iranian position until literally yesterday, Comparada à posição oficial iraniana até literalmente ontem, esta é uma mudança enorme. Então isso significa que depois de Asim Munir, Naqvi e a delegação paquistanesa, eles falaram com todo mundo. Falaram com a liderança política, a liderança militar, com o segundo homem mais poderoso, Mohsen Rezaei. Falaram literalmente com todo mundo. E aí, claro, isso foi levado ao líder. E o líder, obviamente, expressou seu julgamento sobre todas as conversas. Então, esse aspecto de flexibilidade agora é algo novo. Isso vai muito além de o presidente Pezeshkian, ou o gabinete do presidente Pezeshkian, dizer que essas discussões são muito produtivas e que talvez estejamos até vendo o começo do fim desta guerra. we may even be seeing the beginning of the end of this war. This is one of the things that Pezeshkian said earlier this week. So even Isso é uma das coisas que Pezeshkian disse no começo desta semana. Então, mesmo que não estejamos tão otimistas, há um certo grau de flexibilidade que toda a superestrutura iraniana, digamos assim, está disposta a aplicar, desde que haja seriedade do outro lado. O que nos leva ao ponto-chave. Como essa arquitetura começa a ser implementada? Quem dá o primeiro passo? Só há uma maneira. E vamos ver, dependendo do que acontecer nestes próximos 3 dias. Tem que ser simultâneo. Se o Irã disser, certo, estamos flexibilizando o processo de trânsito pelo Estreito de Hormuz. the process of transiting through the Strait of Hormuz. At exactly the same time, the Americans must say, okay. Exatamente ao mesmo tempo, os americanos têm de dizer, certo, estamos liberando parte dos seus recursos que confiscamos. Afinal, o dinheiro é de vocês. Esse é um exemplo fundamental. E estamos começando a aliviar algumas das sanções. Mas isso tem de acontecer de forma concomitante e simultânea. Tem de estar totalmente sincronizado. O que levanta a pergunta: quem vai supervisionar tudo isso? Não pode ser apenas o Paquistão e o Catar, por exemplo. O Paquistão é o principal mediador. E o Catar é, digamos, o canal para seguir o dinheiro, por assim dizer. Tem de haver algum grau de confiança, desde o início, entre quem está negociando dos dois lados, os negociadores americanos e os negociadores iranianos. E isso sob, digamos, a supervisão ou gestão do Paquistão e do Catar. Tudo isso, como todos vocês sabem, é extremamente frágil. All of you know is extremely fragile. Extremely fragile. Something like this can Extremamente frágil.
Algo assim pode descarrilar todo o processo. A parte boa é que existe a possibilidade de isso voltar a se movimentar nos próximos 3 dias. Então, tudo bem. O que informamos antes, agora podemos dizer com certeza que está se sustentando. E isso foi confirmado e reconfirmado pela cúpula do governo paquistanês e pelo gabinete do líder Mojtaba Khamenei. Então temos confirmação dos dois lados, do Irã e do Paquistão. Ao mesmo tempo, há algo que publiquei na minha conta no X há alguns minutos, o que Mohsen Rezaei disse. Basicamente, todos no alto escalão do Irã, e até mesmo no governo paquistanês, sabem exatamente o que ele quer dizer. É uma questão de confiança. Claro, se fizermos um movimento no Estreito de Hormuz, We make a move on the Strait of Hormuz. The Americans have to make a similar os americanos têm que fazer um movimento semelhante ou equivalente, e então podemos dar andamento a um processo. Então, basicamente, Mohsen Rezaei está expressando a posição oficial da cúpula da liderança iraniana. Tudo isso significa que estamos à beira de um acordo? Não. Significa a estrutura na qual eles vêm trabalhando desde segunda-feira, Paquistão e Irã, e que agora chega ao fim da semana, se consolidou. E ela deve ser transformada, mais ou menos, em um projeto de documento, que será lido pelos dois lados, assinado pelos dois lados, e claro, com um cronograma aprovado pelos dois lados. E o cronograma tem que ser simultâneo. Então, como todos vocês podem ver, é uma tarefa de Sísifo. Mas pelo menos essa pedra que está sendo empurrada morro acima, agora voltou a se mover. Certo. Esse é o meu pequeno resumo, Sr. Zé. Tenho certeza de que você quer acrescentar muita coisa ao que acabei de dizer. Por favor, fique à vontade. Bem, eu respeito profundamente tudo o que você diz e faz, Pepe. Nossa audiência global também. E quero agradecer por você ter reservado um tempo, num dia em que normalmente não nos encontramos, para vir apresentar seu resumo dos acontecimentos do dia, ou melhor, da semana. E eu tenho sim uma nuance um pouco diferente a acrescentar ao que você acabou de dizer, mas nada que mude qualquer coisa do que você disse. E essa nuance, claro, vem da minha perspectiva, das minhas observações, das minhas conversas, conversas no meio da noite e assim por diante. Há um ponto muito significativo que eu gostaria de acrescentar aqui. Nós ainda não discutimos isso, de fato, mas é importante porque foi levantado ontem à noite por um dos meus contatos. E isso é uma referência a um chefe do Estado-Maior do Exército paquistanês, muito respeitado. O nome dele é Raheel Sharif. Ele não tem parentesco com o primeiro-ministro Shahbaz Sharif, mas foi um chefe do Estado-Maior do Exército paquistanês muito respeitado, muito admirado. Depois, foi contratado por MBS para liderar algum tipo de organização militar dentro da Arábia Saudita. Fui informado, para minha surpresa, obviamente, de que Raheel Sharif está muito ativo em levar esse acordo adiante, por falta de uma expressão melhor. Não este acordo recente, mas essa arquitetura, certo? Deixe-me esclarecer. Em levar esta arquitetura adiante, explicando à MBS o valor dela e fazendo com que a MBS acrescente seu próprio peso às conversas por meio de seus próprios canais que levam de volta a Trump. Então há um acréscimo muito importante e significativo aos pontos que você mencionou. Eles se somam ao que você acabou de dizer. Não tiram nada disso. Também me disseram, e isso é algo que você e eu discutimos, que o Paquistão fez um esforço realmente determinado para criar um grau de confiança com a liderança iraniana. E para alcançar isso, Mohsen Naqvi levou com ele, quando esteve em Teherã, uma pessoa muito importante no Paquistão e também no Irã. O nome dele é Sajid Naqvi. Sajid Naqvi é o líder de 40 milhões de xiitas no Paquistão. Ele é chamado de Alama. Isso equivale a Ayatollah e ele é muito respeitado pela liderança iraniana. Mais importante ainda, é muito respeitado por Mujtaba, porque Mujtaba tem uma inclinação religiosa. E eles comunicaram conjuntamente a Mujtaba, por meio de Mohsen Rezaei, que não faríamos nada, que não permitiríamos que nada acontecesse à confiança que você deposita em nós. E para dar credibilidade a isso, disseram,
40 milhões de xiitas paquistaneses estão ao seu lado, se você quiser dar uma chance a essas pessoas. Basicamente, a nuance que estou acrescentando é esta. Acreditamos que essa é uma saída para o dilema atual, que você não quer e que ninguém quer. E, se os Estados Unidos começarem a traí-lo, 40 milhões de xiitas paquistaneses vão apoiá-lo, e não vamos permitir que isso aconteça. Agora, uma observação importante sobre isso. O Paquistão, pela primeira vez, disse aos Estados Unidos: Besant, se vocês forem aplicar essas sanções, nós não vamos cumpri-las. O Paquistão nunca tinha feito isso. Foi a primeira vez na história que o Paquistão fez isso. Um tapa na cara de Besant. Ele refutou, de forma categórica, as sanções e as sanções secundárias. De forma categórica. Muito importante. Lado a lado, com a Rússia e a China, por meio de seus ministérios das relações exteriores. Exato. E é importante observar que isso nunca aconteceu antes. Nunca, 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 nunca. Então é um gesto de boa vontade, uma forma de estender boa vontade ao Irã, dizendo: estamos ao lado de vocês. Não deixamos mais os Estados Unidos nos pressionarem. Quer dizer, antes era assim, mas não é mais. Então, em resumo, eu gostaria de acrescentar ao que você acabou de dizer que Assim Munir fez muitos preparativos antes de ir ao Irã. Nesses preparativos estavam Mohsin Naqvi, Sajid Naqvi, acabei de mencionar o papel dele, e também conversas que ele teve com a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica, dizendo que sim, eu não viria aqui. Ele de fato esclareceu isso por sugestão do Sr. Trump. Estou vindo aqui porque acredito que isso é do interesse de vocês, assim como do interesse do mundo. Então vamos dar uma chance a eles. Mohsin Naqvi convenceu Mujtaba a demonstrar alguma flexibilidade. A palavra é alguma flexibilidade. Então estou otimista, como estava ontem. Eu sei que esse caminho é traiçoeiro. Sei que há muitos buracos, do tamanho de uma fenda no Himalaia. Sei que muitas coisas podem acontecer. Mas também me disseram pessoas em quem confio que, pela primeira vez em 60 dias, há um avanço significativo acontecendo. E temos motivos para ter esperança de que isso vai chegar ao fim. Esperamos, em breve. Bem, deixe-me fazer o papel de advogado do diabo, porque eu sou, essencialmente, a encarnação de um cínico grego. É claro que todos nós esperamos isso, mas todo mundo sabe com quem está lidando do outro lado. Imprevisibilidade total, volatilidade e, claro, um ego do tamanho da Via Láctea. Então, isso torna as coisas muito mais complicadas. Mais uma vez, precisamos olhar para os fatos no terreno e nos mares nas próximas 24, 48, 72 horas. Se virmos, se detectarmos movimento, isso significa que tudo o que foi discutido por canais informais, provavelmente existem vários rascunhos de uma possível declaração conjunta a ser assinada pelos dois lados, está funcionando. Se não houver movimento, e do outro lado, tivermos apenas vociferações no Truth Social, então estaremos mais uma vez entrando em um túnel longo e escuro. É claro que todos esperamos que isso não aconteça. Certo, esse é o meu resumo, Sr. Zé. Muito obrigado. Por favor. Minha conclusão. Fui informado de que nas próximas 24 a 48 horas precisamos ficar atentos a uma declaração conjunta dos Estados Unidos, do Paquistão e do Irã, divulgada ao mesmo tempo exatamente no mesmo momento. Essa declaração deve trazer o que acabamos de mencionar e estabelecer a estrutura para a implementação e o anúncio de um local. O Irã está pressionando para que seja em Islamabad. Os Estados Unidos estão pressionando para que seja na Suíça. Então, uma decisão será tomada. Sempre foi. Isso não arde. Então, continua a mesma coisa. Eles precisam encontrar uma terceira opção, que poderia ser Doha, mas os iranianos não estão muito interessados em Doha. Poderia ser algum outro lugar na Ásia. Também não há muitos candidatos. Então, essencialmente, é Islamabad ou a Suíça.
So it's essentially Islamabad or Switzerland. Yes, and Iran is very much pushing for Sim, Islamabad. e o Irã está pressionando bastante por Islamabad, por muitos motivos. Então, partindo do pressuposto de que essa arquitetura se mantenha, de que continuemos avançando na direção certa, esperem um anúncio vindo de Washington, Islamabad e Teherã ao mesmo tempo. 3 partes, possivelmente também o Catar, dizendo: aqui está a arquitetura acordada. Vamos nos reunir novamente de forma indireta, com o Paquistão como mediador, e vamos conduzir essas conversas por um período de 60 a 90 dias. Há uma suspensão das hostilidades. E este é o movimento de forma concomitante, simultânea, ao mesmo tempo entre o Paquistão como uma espécie de garantidor, o Catar como uma espécie de garantidor e provedor de recursos, e o Irã e os Estados Unidos como os atores que fazem as coisas acontecerem no terreno, lenta, mas seguramente. Então esta é a nossa apuração. Ela se soma ao que fizemos ontem. E somos gratos ao meu colega, querido amigo, jornalista altamente respeitado em todo o mundo, por vir aqui explicar isso ao mundo, como ele faz, com estilo único e credibilidade única. Então, muito obrigado, Pepe, e obrigado à nossa audiência global. Se vocês gostam do que fazemos, pedimos que, por gentileza, cliquem nos botões de curtir e de se inscrever. Acessem nosso canal no Substack e entregaremos essas notícias de altíssima qualidade diretamente na sua caixa de entrada. Nos vemos novamente na segunda-feira com Larry, na terça-feira com Pepe e juntos de novo na próxima semana. Continuamos apurando. A menos que as coisas mudem dramaticamente, estaremos de volta na segunda-feira. Obrigado a todos. Cheers. Thanks, everyone.